Será que realmente é necessário separarmos tempo das atividades da igreja, separarmos reuniões, separarmos cultos, lições da escola bíblica para tratar sobre o assunto de liderança? Será que realmente é necessário isso? Será que realmente nós estamos, como cristãos, como membros da igreja, conscientes da importância da liderança para o desenvolvimento e o crescimento da igreja local? Será que isso já está realmente claro para todos nós, a importância da liderança? Você se recorda, com carinho, por certo, com muito respeito, de algum líder que passou pela sua vida e marcou a sua vida, e influenciou positivamente a sua vida? Eu acho que todos nós aqui, sem medo de errar, acho que todos nós poderíamos agora puxar na memória e sermos gratos a Deus pelos homens, mulheres, jovens e até crianças que nos lideraram e nos levaram e influenciaram a nossa vida positivamente, nos levaram ao crescimento espiritual. Você está lembrado? Aqueles que já estão aí algum tempo de caminhada na igreja, podem se lembrar dos pastores que passaram, dos presbíteros, dos professores de escola dominical. Eu lembro do meu professor de escola dominical como se ele estivesse na minha frente hoje. Presbítero Uziel Mendes Alves, não é? Os irmãos estão lembrados do Uziel? Que, aliás, precisa muito das nossas orações, está enfermo. Me recordo com muito carinho, na minha juventude, o Uziel pegou aquela faixa etária difícil para muitos, que é entre a adolescência e a juventude. Difícil essa faixa etária, para muitos é difícil. Então, ele nos levava para uma sala ali no fundo, e ali ele ministrava as aulas. E o nosso comentário durante a semana era a aula no final de semana. Difícil disso acontecer no meio de uma juventude. Mas o que mais marcava a gente não eram as aulas, embora nós gostássemos muito. Era o fato de que no sábado ele ia jogar futebol com a gente. Isso era o que marcava a gente. Era o companheirismo, a liderança que ele exerceu no nosso meio, não se resumia a um discurso na sala de aula. Ele caminhava com a gente. Isso marcou. A minha geração foi influenciada por essas aulas. Alguns assuntos que nós queríamos conversar, que ninguém conversava com a gente, ele teve a coragem de conversar. Eu me lembro da minha aula de catecúmenos com o presbítero Jorge, o meu tio Jorge. Também me recordo da firmeza com que ele ministrava as aulas, que, aliás, também precisa das nossas orações. Está internado lá no Santa Marta, viu, gente? O seu Jorge. Preciso das nossas orações, viu? Já tem um tempinho e vai continuar lá. Por favor, se lembrem dele. Então, eu me recordo, vou puxando a minha memória aqui e vou lembrando, né, a minha geração, como nós aprendemos a orar na igreja através dos líderes. Então, a liderança, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de uma igreja. Foi feita uma pesquisa de caráter internacional, com 1.000 igrejas ao redor do mundo.
foram escolhidas em diversos países, em diversos lugares, dos mais diferentes características, foram escolhidas 1000 igrejas. E foi feita uma pesquisa muito séria sobre o crescimento e o desenvolvimento daquelas igrejas. Essas igrejas chamavam a atenção, não só porque eram igrejas que estavam crescendo numericamente, mas porque estavam crescendo em quantidade e em qualidade. Então, essas igrejas foram selecionadas e foi feita uma pesquisa. E chegou-se à conclusão que 70% dessas igrejas, 70%, essas igrejas estavam desenvolvendo uma liderança que eles chamaram de liderança capacitadora. O que é liderança capacitadora? O que está querendo dizer? Uma liderança voltada para relacionamentos, para trabalho em equipe, e uma liderança que tinha consciência de que precisava treinar ou preparar outros líderes. Basicamente, o que era comum a estas igrejas, escolheram 8 marcas comuns. Em outra oportunidade eu vou falar sobre isso com os irmãos. 8 marcas que eram comuns em todas essas igrejas, no mundo inteiro. A primeira, e a que chamou mais atenção, foi essa: uma liderança capacitadora. Uma liderança que era capaz de trabalhar com pessoas, voltada para relacionamentos. Uma liderança, portanto, que sabia trabalhar em equipe. E uma liderança que também tinha consciência de que ele fazia parte do seu trabalho preparar novos líderes. Esse era o perfil dos líderes dessas igrejas que mais crescem. Então, é claro, não só pela nossa experiência comum, e alguns aqui podem dizer isso com mais segurança ainda, por causa do tempo de vida, por causa da vivência dentro da igreja, não só por essa experiência, mas pela própria estatística. É científico essa estatística. É um trabalho científico. A importância da liderança da igreja local. E então, diante disso, nós já temos razões para perguntar, ou para pensar, como igreja, nós estamos caminhando dentro dessa visão? Como igreja local. Agora não vamos olhar para fora, não. Vamos olhar para dentro de nós. Será que nós, como igreja local, estamos investindo na formação de uma liderança com esse perfil? Estamos investindo? Sim ou não? Estamos, mas precisamos investir mais. Precisamos crescer mais dentro dessa visão. O que você acha? Se você pudesse fazer agora, ou já fazendo uma avaliação, o que você diria para mim? Estamos investindo? Precisamos investir mais? Quantos concordam que estamos investindo, mas precisamos investir mais? Precisamos investir mais, não é? Acho que isso é consenso entre nós. A gente ouve, quando conversa sobre esse assunto, a gente percebe. Não é que nós não tratamos esse assunto ou não consideramos importante, mas ele ainda não ocupa o lugar que precisava ocupar. Nós vimos biblicamente no domingo próximo passado, e aí eu trouxe para vocês, estou trazendo para você 2 argumentos. Um é um argumento científico, que por si só já seria suficiente. Mas vou trazer um argumento ainda mais importante do que esse, que é a visão, que é a base bíblica. A Bíblia é o nosso manual. Pode ter pesquisa científica, pode ter o que for, mas o mais importante para nós é o que a palavra de Deus nos ensina. Não é? E nós vimos, domingo próximo passado, começamos lá em Êxodo. Quem estava domingo passado vai se lembrar
que nós pegamos como referência a história de Moisés e Jetro. Estão lembrados? Amém? Quantos irmãos estão lembrados? Lembra que interessante foi a história? O que estava acontecendo, resumidamente? Jetro foi... Pode falar, Alessandro. Moisés estava sobrecarregado, recebeu a visita do sogro. O nosso irmão Ederval está recebendo a visita da sogra, né, minha irmã? Amém. É bênção. Leva ela para jantar, para almoçar, para comer a pizza após o culto. Trata bem, viu, meu irmão? É a mãe da sua esposa. Meus irmãos, Jetro recebeu a visita do sogro. Eu tenho para mim que Jetro era um homem muito inteligente, bom administrador. E ele ficou lá, enquanto Moisés trabalhava, ele ficou observando como que as coisas estavam acontecendo. E diz o texto lá de Êxodo capítulo 18, que Jetro chegou para ele: Moisés, se você continuar do jeito que está, você vai morrer. E você não só vai morrer, mas você vai fazer morrer o seu povo. Então, Moisés, muda sua forma de trabalho. Eu tenho por mim que Moisés deve ter dito para ele, isso não está no texto, é dedução, uma dedução quase que óbvia. Meu sogro, o que eu faço? Todos os dias eu abro a janela da minha casa para ver o sol, os primeiros raios do sol, já tem gente aqui na fila para me atender. Quando eu vou dormir, já cansado do final da noite, ainda tem gente na fila. Como que eu faço? É muita gente para me atender, meu sogro. O povo precisa. Moisés tinha um coração muito pastoral, muito bondoso. Ele queria atender todo mundo. Tem alguns pastores que eu conheço que são assim. Se deixar, faz tudo. Já viram esse pastor? Claro que já viram, né? Pinta a igreja, lava a igreja, faz parte da obra de construção da igreja, né? Já passou um por aqui, não já? Foi meu pastor. Se deixar, faz tudo. Pinta a igreja, lava a igreja, constrói a igreja, derruba a igreja, leva o crente no médico, espera o crente sair do médico. Só não toma injeção no lugar do crente. Mas eu fui acompanhar uma membro da minha igreja fazer uma visita, uma tomografia, e tem lá o efeito radioativo, né? Por isso usa um equipamento. Quem faz o exame fica numa sala separada com vidro, não é isso? E só fica a pessoa que vai fazer o exame lá, né? Recebendo aquela radioatividade, não é isso? Fica todo mundo do vidro para cá. Eu fui levar uma membro da minha igreja, mas ela estava muito... Aliás, fui levar o marido dela. E foi ela, que era membro da igreja, o marido não era da igreja, e os filhos foram acompanhar na tomografia, eles não tinham carro, eu levei no meu carro. O senhor forte. E arrumaram ele lá na cadeira para fazer o exame, e o médico olhou para a gente e falou assim: agora é o seguinte, nós vamos todos lá para trás do vidro, e só fica alguém aqui segurando ele, porque para não receber os efeitos da radioatividade. Tudo bem? Aí o pessoal, tudo bem. Aí os filhos foram saindo um a um, a mulher. O médico olhou para mim e começou a rir. O senhor é o quê dele? Eu sou pastor da família dele. Aí ele olhou para o pessoal atrás do vidro, olhou para mim, e falou assim: é o senhor que vai ficar? Eu falei: pelo visto sou eu, né? Irmãos, eu não acreditei que os filhos fossem para trás do vidro e não quisessem tomar radioatividade lá, segurando o pai. Eu fiquei. Eu nem sei se eu fiz certo, sinceramente. Eu acho que talvez eu devesse ter chamado o filho e falado: ô, rapaz, faz favor, essa função é sua. Eu poderia, talvez, ter ensinado isso para ele. Eu não sei, mas isso não é o caso. A gente vai vivendo e vai aprendendo as coisas. Mas eu
Eu não reclamo disso de forma nenhuma. Quando a gente faz para o Senhor, eu tenho certeza que Ele guarda a nossa vida de forma especial. E já vivi outras situações. Como é gostoso por nosso coração líder assim, não é? Mas, irmãos, eu pergunto a vocês, uma liderança ao estilo de Moisés é boa para a igreja até que ponto? Aquilo que Moisés estava fazendo pela igreja era bom ou não? Sim ou não? Era bom ou não? Vocês me lembraram do meu professor de teologia. O aluno faltou da aula, foi o professor do pastor Zé Roberto, né? O seminarista faltou da aula, Samuel. Aí perguntaram, o professor perguntou para ele o que ele faltou. Aí o outro respondeu, não, é que a namorada dele está meio grávida. Falou, peraí, rapaz, está meio grávida, não existe isso. Ela está grávida ou não está? Ele era assim, muito seu Salum, né? O Adi Salum. Vocês conhecem a família Salum. Então vocês estão igual aquele aluno. Mais ou menos, pastor. Não, ou era bom, ou era ou não era. Para o povo era bom? Vocês acham que para o povo era bom? Ficar de manhã até de noite no sol? E quem era atendido por último, como que era atendido? Moisés está pedindo, pelo amor de Deus, para ele ir embora. Era bom para o povo? Agora, vocês podem me responder, era bom para o povo? Era bom para Moisés? Então era bom para quem? O que Moisés estava fazendo? Hã? Foi, mamãe? Quer falar? Era bom para quem? Era bom para ele? O texto diz que ele estava morrendo, que ele ia morrer. O Jetro falou para ele, Moisés, se você continuar, você vai morrer. Agora, eu disse isso domingo passado, que já é interpretação minha. De vez em quando a gente faz uma interpretação assim paralela, até para a gente descontrair, né? Eu tenho a impressão que Jetro deve ter percebido a tristeza da esposa de Moisés, porque Moisés não tinha tempo para ela. Se ele acordava pela madrugada, já tinha gente na porta dele até a noite, que hora que ele cuidava da família? Então Jetro deve ter visto a filha dele muito triste. Então eu pergunto aos irmãos, como igreja de Jesus, séria, madura, o que Moisés estava fazendo era bom? O povo não tinha consciência, a senhora falou muito bem, e muito menos Moisés. Estava todo mundo errando. Jetro foi iluminado por Deus e percebeu isso e orientou. O que Moisés fez? Alguém pediu a palavra. José Maria, presbítero José Maria. Não. Mas é isso que eu estou perguntando a vocês. O que ele estava fazendo antes de dividir a responsabilidade? Eu não cheguei na parte da história. Então, mas o que ele estava fazendo era bom? Então não era bom. Eu não estou perguntando se o fato dele estar atendendo ou pastoreando era certo ou errado. Isso é lógico que era certo, ele está pastoreando. Agora, a forma que ele estava fazendo. O próprio Jetro. Moisés, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Agora, irmã, me perdoe, minha irmã, fala o nome. A Inês falou muito bem. Faltou consciência do povo e de Moisés. Faltou entendimento, faltou sabedoria. Era.
Será que ele estava seguindo o que Deus mandou? Ué. Claro que não estava seguindo o que Deus mandou. Claro. Por isso, Deus enviou Jetro. E aí sim. Aí sim. Então presta atenção, né, no meu raciocínio. Moisés estava fazendo com amor? Ninguém duvida disso. Ele estava fazendo o certo, pastoreando, cuidando. Estava. Estava fazendo com amor, mas ele estava fazendo da maneira correta? Não estava. Muito trabalho e pouca sabedoria. Foi por isso que Deus colocou na vida dele Jetro. E através de Jetro, Deus trouxe sabedoria a Moisés. A gente olha para Moisés e para outros líderes da Bíblia e fica mistificando eles. Eles erraram também, viu, gente? Abraão, Moisés, Davi. O que nós, como igreja, precisamos amadurecer? Isso aqui é uma lição preciosa. Preciosa. Porque às vezes a gente elege um líder, elege um pastor, elege um presbítero, elege um presidente de uma sociedade, elege alguém para um ministério na igreja e deixa ele lá se virar sozinho. E deixa ele se virar sozinho. Ele não foi eleito, ele não foi escolhido, agora ele se vira sozinho. Nós não falamos isso, mas às vezes a nossa prática, irmãos, revela essa falta de entendimento. O líder que nós amamos, nós acabamos cooperando para ele morrer. Você fala assim, pastor, aí o senhor está sendo radical, a gente está cooperando para ele morrer. Não está? Vou mostrar para vocês uma penca de líder nos hospitais aí. Não vamos muito longe, não. O pastor Zé Roberto me perdoe aqui. Usar o testemunho dele, que ele já contou para mim. O médico disse para ele claramente que uma das razões da enfermidade dele era estresse que ele sofreu no trabalho missionário lá na Escócia. Uma igreja que, por falta de sabedoria, de amor, agiu dessa forma. Irmãos, isso é muito sério. É muito bonito eleger as pessoas. Gostoso, né? Dar o nosso voto. Quando eu dou meu voto em alguém na igreja, eu estou dizendo, conta comigo, meu irmão. Conta comigo. Vocês estão lembrados o que aconteceu numa época de Moisés? Em que Moisés subiu ao monte para orar. Estão lembrados? Enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas em oração, o que acontecia? O povo vencia, mas chegou um ponto o quê? Que ele cansou e precisou de quem? Precisou de um de cada lado. Quem são as pessoas que vão segurar os braços dos líderes? Nós temos os líderes, e agora quem vai ficar do lado para segurar o braço? Nós, como brasileiros, temos muitas vezes a tendência de idolatrar as pessoas, a achar que são super-homens os nossos líderes. Não são super-homens. Nós precisamos amadurecer nisso. Nós queremos, diante de nós, super-homens e super-mulheres. Achamos que eles não se entristecem, achamos que eles não sofrem, achamos que eles não têm dor de barriga, não têm hora para comer. Achamos que não tem família. E cobramos, e cobramos, e cobramos, e cobramos, e enxergamos apenas a nossa necessidade, gente. Isso é pecado. Pois não, dona Lázara. Eu preciso dar a palavra para a dona Lázara, que eu vou almoçar lá hoje, viu, gente? Por favor. Pois não, mamãe, pode falar. Ah, muito bem. Sim.
Vocês acreditam? Não, eu vou contar. Tá certo. O meu irmão é pastor também. E começou a surgir uns problemas. Foi na mão e no olho também saiu uma. E aí começou a ir no médico para ver o que é. Nunca descobriu. Fez tudo quanto é exame. Aí o médico, depois de vasculhar tudo, não descobriu, perguntou, eu falei, qual que é a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, não, então tá explicado. Isso é estresse. Eu falei, não, doutor, mas tentou explicar o trabalho dele, um médico não crente, ele falou assim, se você quiser sarar, você manda esse povo da igreja tudo para o inferno, senão você vai morrer. Isso é um médico que falou. E realmente ele tratou do estresse e os problemas surgiram. A mamãe está contando, isso foi uma experiência de casa. Então, queridos, às vezes a gente pensa assim, ele não mandou o povo para o inferno, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Calma, tia Lídia. Agora eu vou falar como pastor. Errou o pastor, e eu já cometi esse erro, e errou a igreja. Falta de sabedoria. Mas às vezes a gente, por querer fazer o melhor, a gente erra. Então a igreja precisa amadurecer para entender qual é o papel da igreja no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e o papel da igreja em relação ao seu líder. Não tem uma igreja, é raro uma igreja, e eu conheço muitas, é raro uma igreja que não critica o diácono. A junta diaconal nas igrejas presbiterianas está em crise. A igreja presbiteriana do Brasil está em crise. A igreja presbiteriana do Brasil está em crise. A UMP, a UPH já morreu, a UMP está em crise, a UPA está mais ou menos, a junta diaconal está em crise. Isso é o quadro geral da igreja presbiteriana do Brasil hoje. Não, a SAF está em crise, mas está melhor. Se ela estiver em crise, aí o resto já está lascou mesmo. Porque é a melhor sociedade disparada. Difícil uma igreja que você vai que não critica o diácono. Agora, você conversa com os membros da igreja, a maioria não sabe qual é o trabalho do diácono e não sabe o que envolve ser diácono. Porque, meus irmãos, você esperar todo mundo sair da igreja, fechar a igreja, você aguentar muitas vezes a falta de educação de pessoas que vêm à igreja. Que a pessoa, quando vai tratar o diácono, muitas vezes não trata ele como líder espiritual, trata ele como um empregado da igreja. Parece que ele ganha e ele tem que fazer aquilo. E se ele não fizer, mas isso é os diáconos que tem que fazer. Então não se refere a eles de forma carinhosa. Nós precisamos mudar. A questão é o seguinte, o diácono não fez, o espírito cristão e verdadeiro que precisamos cultivar é esse, não fez, diácono, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é diferente? Não é cobrar, você não fez, você foi eleito para fazer. Muitas vezes esse é o espírito que prevalece, em nome de Jesus, meus irmãos, isso precisa acabar, porque isso não é espírito cristão. O espírito cristão é assim, fulano, você não fez, ou você não precisa nem dizer que ele não fez, fulano, eu estou sentindo que você está precisando de ajuda, conta comigo. Conta comigo. Nós não sabemos muitas vezes o que se passa nos bastidores de uma liderança, seja de diácono, seja de presbítero, seja de pastor, que são os líderes, ou professor de escola dominical. Professor de escola dominical, como é importante uma boa aula. Mas quantos de nós, durante a semana, oferecemos pelo menos uma oração pelo meu professor que vai dar aula para mim domingo? Uma oração sequer. Deus abençoe meu professor de escola dominical, que abençoe a casa dele, a família dele, o trabalho dele, para que ele seja um homem abençoado, uma mulher abençoada, sustenta a vida dele. A igreja precisa amadurecer
nesse aspecto. O que aconteceu com a igreja de Moisés? Era uma igreja egoísta, a igreja de Moisés, irmãos. O povo só pensava nas suas necessidades. Eu venho aqui, eu quero ser tratado na minha necessidade. E o meu líder Moisés se vira, ele tem que me atender. Se ele está atendendo a casa dele, é problema dele. Às vezes a nossa atitude é assim, mas esse não é o espírito cristão. Como que o problema se resolveu? Foi quando Moisés acatou o conselho de Jetro. E Moisés tinha essa característica, né? Coração humilde, manso, ponderou, e a orientação foi qual? Moisés, escolha homens. Estão lembrados lá? O que diz o texto? Vamos recordar aí? Homens o quê? Capazes, o que mais? Capazes, tementes a Deus, o que mais? Homens de verdade que aborreçam a avareza. Só está em qual versículo? Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo o quê? Homens, primeiro, capazes. Segundo, tementes a Deus. Homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. O que eles vão fazer? Para que julguem o povo em todo tempo. Toda causa grave, Moisés, eles vão trazer a você. Mas as causas pequenas, eles mesmos vão julgar. Será assim mais fácil para ti, e eles o quê? Levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu. Estão vendo aí as consequências? Moisés, você vai suportar, e o seu povo vai voltar para casa atendido, satisfeito, em paz. As ovelhas vão voltar para... Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe disseram. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este foi para a sua terra. Deus enviou Jetro lá para isso, hein, irmãos? Coisa maravilhosa, né? Tem um texto aqui, versículo 20. Versículo 19 e 20. Ouve, pois, as minhas palavras. Jetro falando. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. O que é isso? Representar o povo perante Deus e levar as causas do povo a Deus. Como nós fazemos isso? De que maneira o líder leva as causas do povo a Deus? De que maneira, a minha pergunta, o líder leva as causas do povo a Deus? Só tem um jeito: oração. Moisés deveria, e era, como líder, um homem de oração. E seus líderes também. O que mais? Ensina-lhes os, verso 20, estatutos e as leis. Moisés também era um homem que deveria fazer o quê? Ensinar a palavra de Deus. O que mais? Faze-lhes
saber o caminho que devem andar e a obra que devem. Moisés deveria ser conselheiro, ele deveria ensinar o povo sobre como deveriam andar e sobre o que deveriam fazer. E Moisés deveria escolher homens dentre o povo para fazer a mesma coisa. Homens de oração, homens que conheciam a palavra porque tinham que ensinar a palavra, homens que sabiam aconselhar, ou sabiam orientar as pessoas acerca do que elas, como elas deveriam se comportar e o que elas deveriam. Presta atenção nisso. Por favor, presta atenção nisso, que isso é importante. Foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi na minha vida, como pastor. Das mais preciosas. Líder não é aquele que faz, que foi escolhido por Deus, ou que você escolheu para fazer aquilo que você quer. Mas é aquele que Deus escolheu para fazer aquilo que você precisa. Líder, o líder bom, o líder segundo Deus, o líder sábio, não é aquele que faz o que eu quero, mas é aquele que faz o que eu. Há uma diferença enorme. Eu estava vivendo um momento de crise pastoral. Estava fazendo, e fui para São Paulo concluir meu doutorado lá no Mackenzie. E um professor americano, um dos professores americanos falou isso para mim. E eu, naquela hora, ficou muito claro para mim que eu tinha ido a São Paulo para ouvir isso. Já aconteceu isso com você? Quando você fica no lugar sem saber o que você está fazendo lá e de repente Deus fala assim, trouxe você aqui para isso. E esse professor falou isso para mim. Ele falou assim, você não foi escolhido para fazer o que as pessoas querem, você foi escolhido para fazer o que as pessoas precisam. O que nós, como ovelhas, queremos, nem sempre é aquilo que nós... Amém? Você concorda com isso comigo? Amém ou não? É difícil falar amém nisso. Porque às vezes a nossa postura é muito autossuficiente, muito arrogante. Não, eu sei o que eu preciso. E o pastor ou fulano tem que fazer isso, porque é isso que eu preciso. Mas às vezes Deus orienta o líder com sabedoria e fala para você que não é isso que você precisa, que não é isso que a igreja precisa. E muitas vezes a carroça empina aí, viu? Quando eu tenho um líder que com autoridade, com amor, ele fala para mim aquilo que eu não gostaria de ouvir. Que no primeiro momento a gente não gosta de ouvir. Porque você está na expectativa de alguma coisa que você acha que vai ser bom para você. O líder conhece a palavra, baseado na palavra. Eu estou falando dessa liderança aqui. É um líder que está orando pelas suas ovelhas. É um líder que ora pelas suas ovelhas. Se preocupa, portanto, com elas. É um líder que conhece a palavra e que é apto para ensinar e para aconselhar. Esse líder, Deus vai falar com ele para me orientar. Aí você entende alguns textos da Bíblia, principalmente lá no Novo Testamento, quando fala do pastor ou do líder como guia espiritual, que zela pelas nossas almas, como quem tem de prestar contas a Deus. Vamos olhar lá onde está esse texto? Alguém sabe me dizer, Hebreus, quanto? Hebreus, Hebreus 10, 32 e Hebreus 13, 7 e 17. Então vamos lá. Hebreus 10, 32.
Desculpa, não é Hebreus 10, não. É Hebreus 13, 7, 13, 17. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos, amém? Os irmãos acharam? Vamos ler. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Agora, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Lembrai-vos dos vossos guias e sede submissos, pois velam por vossa alma, como quem tem de... E não somente isso, você como ovelha, eu como ovelha, eu preciso verificar também se quem está me pastoreando, se quem é o meu guia, está fazendo com alegria. Vocês viram aí? Será que eu sou uma ovelha submissa, que dou alegria a quem é o meu pastor, ao meu líder? Que tipo de ovelha eu sou? O texto está dizendo que é papel nosso como igreja. Quando eu falo ovelha e pastor, eu tenho o privilégio de ser as duas coisas. Sou ovelha e sou pastor. Porque eu tenho líder sobre mim e também sou pastor. E acho que muitos de vocês aqui também, uma hora ocupam a posição de líder, outra hora ocupam a posição de liderado, não é? Em diversos lugares. Pois não, mano. Devia? Certo. Isso aí. Certo. Amém. Bom testemunho. Pois não, né? Sim. Quando você lê esses textos e começa a refletir, eu acho que o sentimento que domina o nosso coração é esse que a nossa irmã está falando. Devemos orar mais. Não é? Esse é o sentimento. Devemos ser mais cuidadosos na escolha dos nossos líderes. Agora, isso é uma coisa que também nós precisamos mudar, é a nossa cultura. A nossa cultura, às vezes nós vamos desenvolvendo, irmãos, preste atenção nisso. Às vezes nós vamos nos habituando com a prática de alguma coisa, aquilo vira cultura. E nós não nos percebemos que aquilo está errado. E muitas vezes nós acabamos fazendo, de certa forma, um papel diabólico. Hã? Quando eu escolho o líder e não tem essa visão equilibrada, olha, ele é meu guia espiritual, eu devo prestar obediência, ser submisso, ele tem responsabilidades diante de Deus e comigo, mas eu também tenho responsabilidades em relação. Você percebe como que isso se parece com aquilo que Paulo fala sobre unidade, sobre comunhão, como amor, um ajudando o outro? Você percebe como que essa é a visão de Paulo sobre comunidade, sobre igreja?
A visão de Paulo nunca foi uns, ou a maioria, exigindo de uma minoria que prestem um serviço. Não, essa não é a visão bíblica. Por isso que eu falo de uma cultura, ou de um jeito de ser, que muitas vezes é maligno. Igreja não pode ser assim. Não pode existir esse espírito no nosso meio. Se alguém não está fazendo a função dele, em vez de comentar e de falar mal, eu preciso me dedicar mais a orar, porque ele é meu irmão, ele é meu líder. E quem sabe alguma coisa não está acontecendo com ele que eu nem sei. De outra forma, nós preferimos, às vezes, né, irmãos, racionalizar. Ele é meu líder, mas ele não tá saindo bem. Próxima eleição eu pego ele. Pego ele na próxima eleição. Não vou votar. E ainda começo a fazer uma campanha contra ele na igreja. Isso é maligno. Isso não é de Deus. Se você perceber Atos dos Apóstolos, capítulo 6, como que foi encaminhada a eleição, a escolha de presbíteros e de diáconos, os apóstolos oraram, jejuaram, levou a igreja a orar, a jejuar, e o Espírito Santo colocou na igreja um espírito de unidade. Quando prevalece ressentimento, mágoa, espírito de discórdia, de facção, eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, eu gosto mais do fulano porque ele fez o que eu acho que deveria ter sido feito, então eu sou do grupo dele. Aí, meus irmãos, nós já dividimos o corpo de Cristo. A igreja de Deus custou a vida de Jesus. Nós não podemos brincar com ela. Então, determinadas atitudes nossas, às vezes com insinuações, com palavras contra os nossos líderes, nós dividimos o corpo de Cristo, ofendemos, machucamos os nossos irmãos. Esse não é o espírito que deve prevalecer numa igreja que quer uma liderança abençoada e que quer crescer. Pois não, Samuel? Nossa. É. Isso. É. Politicagem. Essa politicagem, na verdade, né, irmão Samuel, só corrigindo, a gente usa o termo politicagem, que é um termo moderno, mas, na verdade, nós estamos usando de maledicência. É, maledicência, né? Eu estou denegrindo a imagem do irmão, é pecado, é maledicência, né? É, fuxico, né? É isso aí. Deus, amor. Isso. Isso. É. Eu lembro que eu participei de uma eleição, dirigi uma eleição, onde havia um comentário geral sobre a possível eleição de uma pessoa. E, tranquilo, fomos para a eleição de presbíteros.
dentre as pessoas que concorriam, tinha outros nomes. E quando nós mencionávamos, ou alguém mencionava o nome daquela pessoa, normalmente dizia assim, ele é muito bonzinho, muito crente, é um homem de Deus. Mas eu acho que ele não vai ganhar, não. E aí fomos para a eleição, essa pessoa ganhou. E aí uns olhavam para a cara do outro e falaram assim, o que aconteceu? Alguém chegou para mim, o que aconteceu? O fulano que todo mundo esperou que ele seria eleito, não foi, e o fulano. Aí eu comecei a parar e pensar, falei, gente, alguma coisa muito sobrenatural aconteceu aqui nessa Assembleia. O Espírito de Deus, na hora, veio sobre a igreja e levou a igreja a outra coisa. Aí eu pensei comigo, será que foi o Espírito de Deus mesmo? Nós entendemos o Espírito de Deus, cedemos e acertamos, ou será que não foi o Espírito de Deus nada? Fiquei naquela batalha comigo mesmo, calado. Aí, aquela pessoa foi ordenada presbítero, e nós fomos para a reunião do conselho. Na terceira ou quarta reunião do conselho, não me lembro exatamente, Deus falou claramente para mim como pastor, falou, está vendo por que eu coloquei ele aí? Está vendo por que ele foi escolhido? Aí deixa eu explicar para você entender. Aquele que tinha todas as perspectivas de ser eleito, era uma pessoa administrativamente impecável. Um empresário muito bem sucedido. Uma pessoa com a capacidade de trabalho. Uma pessoa boa de relacionamento, se relacionava bem com todas as pessoas, com uma excelente condição financeira, excelente, privilegiadíssimo. Era frequente às reuniões da igreja. Dentro dos padrões, assim, vamos dizer assim, gerais, ele se encaixava. O outro tinha todas essas características, porém, era pobre. Ele não tinha as condições financeiras que esse tinha, nem a capacidade administrativa dele. Era um senhor aposentado. Mas quando as pessoas se referiam a ele, diziam assim, ele é um homem de Deus. Depois eu fiquei pensando, se ele era um homem de Deus, por que nós não percebemos que era ele a pessoa? O que aconteceu? Havia uma consciência coletiva, né, que predominava uma visão humana, carnal, que estava predominando. Ou seja, ele vai ser eleito, porque dentre as qualidades, ele é bom administrativamente, capaz, já provou isso nos seus negócios fora da igreja, e ele também é uma pessoa que tem uma boa condição financeira e ele vai poder ajudar a igreja. Foi um raciocínio material humano. O outro não. O outro só era pastor. E eu me recordo que, numa eleição de presbíteros, numa reunião do conselho, isso eu vou contar para vocês, porque é público, nós fomos aconselhar uns jovens que tinham tomado bebida alcoólica e pulado no carnaval, e nós ficamos sabendo disso. E aí convocamos os jovens para isso. E aí, aquele tititi na igreja, tem que afastar da comunhão, tem que disciplinar, e tem que fazer isso e aquilo, né? Um espírito bem legalista. Chamamos os jovens para conversar, abrimos a palavra, demos uma palavra de orientação, fomos falando pastoralmente, foi um falou, o outro falou. Aí foi a vez desse senhor que foi eleito falar. Ele olhou para os moços assim, ficou encarando os moços, e começou a chorar. Chorou. Aí, irmãos, veio um ambiente espiritual sobre a reunião, e os moços começaram a chorar. O que eu não consegui fazer como pastor, abrindo a palavra, e tentando convencer aqueles moços do erro,
aquele senhor fez. Aquele que foi eleito, que era mais pobre, virou para os meninos e falou assim: vocês são meus filhos. Por isso eu estou sofrendo. Até hoje eu lembro disso emocionado. E os meninos naquela hora se ajoelharam e prometeram nunca mais fazer aquilo. Naquela hora Deus falou assim: está vendo por que ele foi eleito? Porque a igreja está precisando disso. Você estava precisando de uma pessoa do seu lado como pastor para te ajudar nessa característica. Não era de um bom administrador. Agora a igreja precisa de um bom administrador? Lógico, precisa também. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, irmãos, ele vê coisa que a gente não vê. Por isso a igreja precisa orar e precisa estar desarmada numa eleição. Deixa o Espírito falar. Como resultado da sua oração, você vai ter na hora convicção e vai escolher as pessoas. Não baseado em categorias humanas e em rancor, mas desarmado, porque no coração armado, o Espírito não fala. Coração ressentido, o Espírito não fala. Uma eleição, uma assembleia, onde não existe um clima de amor e de dependência de Deus, o Espírito Santo fica lá de fora. E aí a gente escolhe errado, e aí mais na frente a gente colhe as consequências disso. O que está dizendo aí? O que está escrito aí, minha irmã? Pode ler. Isso aí. Não foram chamados segundo a carne, segundo a visão humana, mas segundo o Espírito de Deus. É isso mesmo. Então, queridos, o que como igreja nós precisamos entender? Essa relação que existe entre líderes e igreja precisa ser uma relação madura, saudável, de interdependência, de cooperação. Não é porque ele foi eleito, porque eu o escolhi, que ele vai se virar agora sozinho. Não. Eu estou com ele. Quando eu voto, escolho, eu estou dizendo assim: conta comigo. Inclusive quando você errar. Amém? Conta comigo, inclusive quando você errar. Isso é uma característica, uma virtude de caráter que se chama lealdade. Moisés errou? Moisés errou? Nós sabemos que teve uma hora que Moisés errou, né? E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Todos os líderes erram. Todos. Não tem nenhum. E quando eles erram, o que nós fazemos? Oramos, continuamos orando. E deixe-me dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, Deus vai usar erros de líderes para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Para o nosso crescimento espiritual. Transforma o mal em bem. Então é por isso que eu tenho que apoiar o meu líder até quando ele erra. Porque até o erro dele, eu creio que o Deus soberano vai usar para a minha edificação espiritual. Agora, isso não significa, por favor, eu creio que vocês estão me entendendo, que quando o líder erra, você tem que fazer um culto de ação de graça, ou você tem que falar: esse é o cara, né? Ele errou. Não.
Você lamenta, você se ressente, você chora, né? Você lamenta por isso, por um erro do líder, seja ele pastor, presbítero, diácono, a gente lamenta, a gente sente. Isso traz consequências para a comunidade, traz sim. Mas se eu, como ovelha, não reagir da maneira correta, segundo Deus, aí que o negócio alcança um nível de conflito insuportável. É aquilo que a gente costuma dizer na prática, né? Um erro não justifica o outro. Se o meu líder errou, eu não vou errar, não. Eu vou orar por ele, eu vou apoiar, vou ver o que ele está precisando. Eu vou procurar entender, eu vou procurar sentar na cadeira dele para ver o que levou ele a fazer isso. Ou quem sabe, com mais maturidade, eu vou sentar perto dele. Vem cá, meu irmão, senta aqui comigo. Eu vou orar com você, quer que você ore comigo, quer que você me explique por que dessa decisão. Isso é maduro. E o líder precisa ter paciência para isso. O líder precisa ter paciência para isso. Porque a mesma palavra diz aqui, né? O líder, nós somos submissos ao líder, devemos ser obedientes, devemos acatar. Mas Pedro, quando escreve aos presbíteros, ele diz, cuidado para você não pastorear o povo como dominador. Não é porque as ovelhas têm que me submeter que eu vou dominar. Por isso precisa haver um equilíbrio nesse entendimento do papel do líder, porque o líder, antes de tudo, ele é servo. Foi chamado para servir. Foi chamado para servir. Ele precisa ter espírito humilde. Ser destituído de todo tipo de arrogância ou de necessidade de autopromoção. Em nome de Jesus, irmãos, a pior coisa que pode existir na vida de uma igreja é um líder que tem necessidade de autopromoção. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É aquele que faz para se destacar. Lembra de Ananias e Safira, que nós vimos na quarta-feira? O problema deles era esse, eram líderes e mentiram à igreja para alcançar uma posição de proeminência, de destaque na comunidade. Mentiram. E por causa disso veio o castigo de Deus. Então, eu quero enfatizar aos irmãos, não sei se eu estou conseguindo fazer isso desde o começo, mostrar para os irmãos que, biblicamente, precisa haver uma relação de harmonia, de dependência entre líderes e liderados. É assim que a igreja funciona. É assim que a igreja cresce. Precisa haver investimento. Todo o conselho da igreja, a liderança da igreja, o pastor precisa ter um programa de treinamento, de formação de novos líderes. Precisa. O cargo do presbítero, irmãos, é de muita responsabilidade. O cargo do diácono é de muita responsabilidade. E muitos na comunidade, embora não tenham condição, não sabem como fazer, precisam ser preparados, precisam ser orientados. A igreja precisa prover isso. Se a igreja valoriza a liderança e reconhece isso como necessidade, ela precisa investir isso. Hoje, as empresas hoje fazem isso, né? Qualquer empresa hoje de pequeno porte a grande porte, ela investe no treinamento, na capacitação das pessoas. Estou certo, Holmes? Você que faz parte de uma grande empresa, presbítero Zé Mauro, se você não fizer curso para se reciclar, você vai ganhar o olho da rua, cartãozinho vermelho. É 2, 3, 4 por ano. É ou não é? Tem empresas que a cada 15 dias tem curso. Às vezes eu chego em algumas empresas e eu vejo lá as portas fechadas e reunião. Aí você chega cedo, não, nós estamos em reunião de treinamento, só 9 horas. E aí o gerente está lá no ouvido, ó. É ou não é? Orientando o que tem que fazer. Isso é o mundo lá fora. Agora imagine a igreja, que nós devemos buscar excelência no servir. Você sabe uma coisa que me deixa triste como pastor? É quando alguém quer servir na igreja, mas não quer aprender.
Quando alguém quer servir a igreja, seja diácono, seja presbítero, seja professor de uma escola dominical, a igreja marca um curso de treinamento, a pessoa não vai. As reuniões menos frequentadas na igreja são as reuniões de treinamento e reunião de oração. São as menos frequentadas. A gente, quando marca um curso de treinamento, reunião de treinamento, final de semana, eu tenho que viajar. Vai ficar o sábado todo, pastor? Tem que ficar lá mesmo? Eu tenho aniversário de 15 anos para ir. Eu tenho salão marcado. Eu fico tão triste quando eu ouço essas coisas. Por causa de poucas coisas, às vezes a gente não participa de um momento tão importante na vida da igreja, que é o momento de treinamento, de capacitação. Foi por isso que nós colocamos na agenda da igreja esse ano os encontros de líderes. Nós temos na nossa agenda aí, se Deus quiser, né, o presbítero José Mauro, que é da parte da agenda da igreja, vamos repetir para o ano que vem os encontros de liderança. Mas eu digo para os irmãos, é difícil, viu, reunir os líderes da igreja para treinamento? Difícil. Pastor, quem vai dar o treinamento? Não, é um tal de pergunta. Vai ter lanche? Vai ficar até que hora? Não, sábado só funciona até às 6, porque depois tem compromisso à noite, né, pastor? Compromisso nada, é uma vez a cada 2 meses a reunião. Então, nós, como igreja, precisamos entender isso. Precisamos valorizar esse programa. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Aperfeiçoar. Nós vamos tratar no próximo encontro nosso sobre essa característica dominante no líder que a igreja precisa. Os tempos mudam, os irmãos sabem muito bem disso, e cada vez mais rápido vão mudando. Eu creio que o líder que a igreja precisa hoje, nos nossos dias, é um líder que tem capacidade de relacionamento, é um líder que tem um coração pastoral. Eu creio que essa é a grande necessidade da igreja nos nossos dias. As pessoas estão carentes de relacionamentos. Tanto fora da igreja como dentro da igreja. O líder precisa ser um líder relacional. Precisa ser um líder amoroso, precisa ser um líder que tenha ouvido, precisa ser um líder que saiba sentar, olhar nos olhos e ouvir. Precisa ser um líder que sabe abraçar. Precisa ser um líder que sabe abraçar. Precisa ser um líder que sabe abraçar. Eu lembro uma vez que estava conversando com os membros da igreja, numa casa, aí a irmã falou assim, pastor, maravilhoso o culto que o senhor dirigiu, só que tem um momento no culto que eu não gosto de jeito nenhum. Eu falei assim, nossa irmã, que momento é esse que o senhor não gosta do culto? Aquele momento que a gente tem que levantar e ficar abraçando os outros. Não gosto desse negócio, ficar abraçando ninguém. Eu falei, misericórdia. Tem gente assim, né? Líder precisa gostar de gente. Líder precisa gostar de gente. Porque líder foi escolhido para apacentar, para cuidar de gente. Então precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. Precisa saber pegar na mão, olhar nos olhos, faz parte de cuidado pastoral, de relacionamento. E vou dizer mais uma coisa para vocês, na prática, e nós vamos falar isso depois, o que significa isso? Precisa ter disponibilidade para ficar depois do culto um pouquinho, para conversar. Precisa. Precisa ter disponibilidade para chegar um pouquinho antes. Precisa. Na realidade que nós vivemos hoje, precisa.
Porque, às vezes, o único contato que a gente tem é um domingo à noite no culto. Às vezes, o único contato que a gente tem é esse. Uma vida louca que nós temos, ninguém tem tempo para nada. Então, hoje, o relacionamento, vocês gravem isso. Relacionamento é a chave. E isso que nós precisamos, desenvolver relacionamentos saudáveis entre nós. E o líder, ele precisa ser o carro-chefe nisso. Ele precisa saber desenvolver relacionamentos. E essa palavra minha aqui, eu estou falando como igreja. Mas fora da igreja, vocês vão ver que é a mesma coisa. É ou não é? O líder fora, não, meio empresarial, meio corporativo, que não sabe trabalhar em equipe, está descartado. Faz parte do testemunho, do amor entre nós. Paulo diz que se não tiver amor, não adianta você falar bonito, não adianta você falar milagre, fazer milagre, não adianta você conhecer todos os mistérios. Se não tiver amor, nada vai aproveitar. Precisa ter amor. É fácil? Não, não é fácil, não.